O processo de racionalização é um processo bem conhecido na matemática e ele tem a ver com radiciação, certo? O que o processo de racionalização faz? O processo de racionalização, ele simplifica expressões, certo? Então ele simplifica expressões com radicais, tá? Ah, mas como assim simplifica? Por exemplo, nesse caso aqui, a raiz quadrada está no denominador, né? Aí você fala assim, professor, mas eu não consigo fazer 1 dividido por raiz de 3? Consegue, né? Com a ajuda de uma calculadora, talvez, certo? Mas agora, será que não dá para eu melhorar essa expressão? Dá. Como? Racionalizando. E é o que nós vamos aprender a fazer agora em dois casos. Quando a gente tem a divisão por uma raiz quadrada ou quando a gente tem uma soma ou uma subtração envolvendo a raiz quadrada no denominador, tá? E é claro que nas próximas aulas nós vamos aprender a fazer também para qualquer tipo de raiz aqui. Raiz cúbica, raiz quarta e assim por diante. Então, como que é o processo de racionalização? Olha, o processo de racionalização é assim, ó, você pega o denominador e aí você vai lá e multiplica em cima e embaixo pela raiz quadrada de 3, certo? Então, eu multipliquei em cima e embaixo pelo denominador da fração. Por quê? Porque para não alterar o valor da fração, o valor numérico, o que eu faço no numerador, eu tenho que fazer no denominador, né? Quando se trata de multiplicar e dividir. Somar não, né? Se eu multiplicar o numerador por raiz de 3, eu multiplico o denominador por raiz de 3. É igual ao processo de simplificar expressões, né? Você divide em cima e embaixo por 2, por exemplo. Aqui você está multiplicando. Professor, mas por que eu faço isso? Porque olha o que acontece com o denominador. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Certo? Raiz de 3 vezes raiz de 3, eu consigo multiplicar? Consigo. Por quê? Porque o índice é igual, lembra da aula passada? Então fica raiz de 3 vezes 3, né, que dá 3 quadrado. E aí, eu cancelo o índice da raiz com o expoente do 3. Ou senão você pode pensar 3 quadrado 9, raiz quadrada de 9, 3. Então eu tenho que raiz de 3 dividido por 3. Ou seja, se você fizer na calculadora 1 dividido por raiz de 3 e raiz de 3 dividido por 3, dá o mesmo número. O mesmo número, tá? Só que agora, quando você não tem uma calculadora, é mais fácil fazer essa conta do que essa. Concorda? E quando eu tenho uma soma ou uma subtração no denominador? Aí eu faço o seguinte, eu tenho 5 dividido por 1 menos raiz de 2, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo. O que é o conjugado? Conjugado eu troco o sinal do último termo. Então, como aqui eu tenho dois termos, o conjugado vai ser 1 mais raiz de 2. Não troco o sinal de todos, somente do último termo. Então fica, ó, 1 mais raiz de 2 e eu divido pela mesma coisa para não alterar o valor numérico da fração, né? Então, quando eu faço isso, eu tenho que aplicar agora a distributiva, certo? Então, ó, vai ficar assim, 5 vezes 1 e 5 vezes raiz de 2. Então, isso vai me dar 5 mais 5 raiz de 2 em cima. Embaixo, o que eu tenho? Ó, a mesma coisa, né? Eu vou ter 1 vezes 1, depois 1 vezes raiz de 2, depois menos raiz de 2 vezes 1 e menos raiz de 2 vezes raiz de 2. Então vai ficar, ó, 1 vezes 1, 1. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Menos raiz de 2 vezes 1, menos com mais, menos. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, né? Menos com mais, menos. Então fica raiz de 2 com raiz de 2 dá raiz de 4, que é o próprio 2, né?
Olha só o que acontece quando eu faço a distributiva. Raiz de 2 menos raiz de 2 dá zero. Então a raiz sumiu do denominador, né? Então sobra para mim o seguinte, ó. 5 mais 5 raiz de 2 dividido por 1 menos 2 dá menos 1. Então ainda eu posso simplificar, né? Multiplico em cima e embaixo por menos 1. Aqui vira 1, não precisa colocar. Então fica menos 5 raiz de 2. Tá? Esse é o resultado. Então, se você fizer essa conta e essa conta, dá no mesmo. Perceba que essa daqui está simplificada, não tem nem denominador. Professor, e nesse caso aqui, 7 meios não é um número inteiro, né? Mas eu consigo escrever isso como a divisão de duas raízes, porque a raiz da divisão é a divisão das raízes. Então, ó, raiz de 7 dividido por raiz de 2. Então, para eu tirar a raiz de 2 do denominador, eu multiplico, igual eu fiz aqui, ó, em cima e embaixo por ela mesma. Então, raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Isso vai me dar o seguinte, vai me dar raiz de 7 vezes raiz de 2, eu posso multiplicar? Posso, porque o índice é igual, então dá raiz de 14, né, que também não é um número exato. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Olha lá, ó. Se eu fizer essa conta e essa conta, dá o mesmo resultado, tá? Professor, se eu tenho uma dízima periódica dentro da raiz, não tem problema, porque toda dízima é uma fração, né? Que é um número racional. E essa fração a gente já aprendeu a achar dentro de sala de aula. Como que é? 5 nonos, né? Então, olha lá, o mesmo caso de cima, raiz de 5 dividido por raiz de 9. Só que a raiz de 5 não é exata, então eu só deixo indicado, raiz de 9 que é o 3. E olha lá, não, nem preciso racionalizar, já sai direto o resultado. Certo? Então quer dizer, racionalização serve para eu simplificar expressões que têm raiz de qualquer espécie embaixo. Tá? A gente aprendeu com a raiz quadrada, mas daqui a uns dias a gente vai aprender com outras raízes também. Certo?